Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Augusto, eu sou professor, terapeuta e imperador romano nas horas vagas. Você está aqui no canal do Instituto Maiêutica e em 2014 surgia uma música muito boa do álbum Amianto do Super Combo, uma banda paulistana, se eu não me engano. E o disco era muito bom mesmo. Eu lembro que eu escutava bastante, eu queria sorrir mais, agradar abraçar meus pais, viajar o mundo e socializar. E na verdade isso aí virou um refrão, né, para um monte de gente aí, no Brasil afora. Enfim, e isso é o que muita gente está vivendo, né? Vivendo em modo do piloto automático. E não sei se você já teve essa sensação de estar vivendo assim, né? E aí, vou falar de outra música agora. Tem uma música Primo do Macaco, do Fruto Sagrado. Ele pergunta assim: você vive exatamente a vida que é para viver? Você vive para quem? Você vive para quê? Trabalhar, comer, dormir para depois morrer? Você vive para quê? Você vive para quem? E muitas vezes a gente acorda, a gente cumpre o nosso dever, o que a gente tem que fazer, e a gente responde o mundo também, né? Mas lá no fundo parece que algo está faltando, né? Não? Talvez não seja o tempo que falta, a gente já falou sobre isso em um vídeo anterior, ele vai estar no card aqui. Talvez não seja nem motivação, talvez não seja sorte, talvez o que falta seja o quê? Altura. Não estou dizendo que você seja um anão, brincadeira. Mas seria altura de pensamento mesmo, sabe? Altura de visão, altura de vida. Uma vez eu li um livro, eu não lembro o nome do livro, mas o autor, que eu também não lembro o nome dele, ele fala pra gente elevar os nossos padrões, né? E então eu comecei a entender isso, que meu padrão estava lá abaixo da linha da miséria, né? Então eu comecei a entender isso de elevar os padrões, que elevar os padrões não é você se achar o milionário, o bilionário, o trilhardário ou qualquer outra coisa ário, mas é você entender que você pode viver uma vida melhor. E a gente começa a viver a vida melhor começando por aqui, ó, pela nossa mente, pelo nosso pensamento. E aí, eu lembro que tem um livro muito bom chamado A Arte de Pensar, do Ernest Diné. Eu não sei se é Diné ou Diné, é porque ainda não sei francês. Mas A Arte de Pensar é um livro muito bom, porque esse livro ele fala que a qualidade da nossa vida é proporcional à qualidade das imagens que a gente carrega na nossa mente, que a gente carrega por dentro, sabe? E se você se alimenta só de ruído, só de pressa, distrações, desejos, e esses desejos muitas vezes não são seus, né? Como é que você espera ter paz? Como é que você espera ter clareza? Como é que você espera ter profundidade? Uma coisa é certa, a alma cheia de lixo não respira. Vou repetir, uma alma cheia de lixo não respira. E essa frase é muito boa. E falando em livro, falando em frase e falando em alimento, tem um outro livrinho aqui que tem me ajudado bastante, que é Carta aos Jovens sobre a Utilidade da Literatura Pagã, do São Basílio. São Basílio, ele viveu no século IV, ele foi um bispo ali da Igreja do Oriente, ele foi da Capadócia, né? Ele foi ordenado sacerdote em 370, bispo de Cesareia da Capadócia, na atual Turquia. Esse livrinho aqui. Eu li esse livro no Kindle um tempo atrás, mas eu fiz questão de ter esse livro físico. Na verdade, eu gosto muito mais do livro físico do que no Kindle, né? Porque no físico, sei lá, a vida parece melhor. Mas no Kindle também, né? Enfim, só que não importa a minha opção de Kindle ou livro físico. Isso aí já tem um monte de gente respondendo em outros vídeos, eu não vou me atentar a isso. Mas o que eu quero dizer é que no capítulo 4 do livro Carta aos Jovens sobre a Utilidade da Literatura Pagã, São Basílio diz assim: mas retornemos ao que vinha dizendo. Devemos selecionar tudo que é útil
mas não indiscriminadamente. Entre os alimentos, tomamos o cuidado de rejeitar aquilo que nos é prejudicial. Da mesma forma, não escolheremos aquilo que é prejudicial à nossa alma? Eis a questão. Então, às vezes a gente escolhe muito mal as coisas que a gente vai alimentar a nossa alma. E Edmé diz que viver num plano mais elevado é uma escolha, e de fato é. Porque às vezes a gente fica com um monte de lixo na cabeça. A gente se deixa influenciar por muita coisa ruim, né? E é só um parêntese aqui, vocês estão vendo esse reflexo aqui no meu rosto, né? Na verdade nos meus olhos, é porque a lente do meu óculos não é anti-reflexo, né? Então, uma hora ou outra vocês vão ver aqui o reflexo, enfim, mas se acostumem, tá? Enfim, mas assim, a gente precisa entender um pouco que a gente precisa alimentar a nossa alma de algo bom. Às vezes a gente consome músicas ruins, a gente consome filmes ruins, a gente consome literatura ruim, a gente consome um monte de coisa ruim e a gente acha que isso alimenta a gente. Uma coisa é certa, assim como o São Basílio fala, a gente não vai se alimentar sempre de coisas ruins, né? Digamos assim, a gente não vai comer fast food todo dia da semana. A gente precisa de um arroz e um feijão, né? Uma carne, um frango. E a gente não pode comer pizza todos os dias também, porque não vai fortalecer a nossa vida, não vai fortalecer o nosso corpo. Além disso, a gente vai perder alguns nutrientes, né? Que outros alimentos nos dão, alguns legumes, algumas verduras, enfim. E com a alma é a mesma coisa, a gente precisa fortalecer a nossa alma alimentando nossa alma de alimentos bons. Então, o Dimê, ele, como eu já falei, ele diz que viver num plano mais elevado é uma escolha, não uma escolha teórica, filosófica demais, mas simples e também diária, prática principalmente, né, que a gente precisa ter essa prática. Então, uma coisa que ele diz que a gente escolhe o que entra na nossa mente, uma outra que ele diz que a gente cultiva, escolhe cultivar o que está dentro da nossa cabeça, e também a gente escolhe se vai apenas repetir ou se vai subir, elevar o nível. E aí, para que a gente possa entender um pouco mais daquilo que o Diné, o Edmé, fala, vou falar Diné, para não ficar trocando os sobrenomes o tempo todo, né? Então, primeiro o que a gente pode fazer é o seguinte: primeiro, filtrar o que entra na nossa mente. Aí você vai, quando você estiver ouvindo ou lendo ou assistindo alguma coisa, você vai pensar, cara, isso me leva ou me distrai? Me eleva ou me distrai? Ponto 1. Então, o que é rede social, série, filmes, conversas? Muitas vezes a gente tem muita conversa idiota com, sabe, com algumas pessoas que também não vão agregar nada à nossa vida. Então, você vai observando, né? Conversas, música, tudo, isso tudo molda o nosso caráter, isso tudo molda principalmente a nossa alma, tá? Então a gente é influenciado por todas essas coisas externas, tá? A música que a gente escuta, a gente é influenciado por ela, entendeu? Emocionalmente também. As redes sociais, as pessoas que a gente segue, a gente somos misericórdia. A gente é influenciados por ela também, não é à toa porque a gente segue essas pessoas. E de igual modo, algumas pessoas são influenciadas por nós porque nos seguem, porque acreditam que nós temos alguma coisa a oferecer, tá? Série que você assiste, enfim, como eu já falei, a conversa, o tipo de pessoa com quem você conversa, o tipo de conversa que você conversa, entendeu? Então você tem que parar, olha isso. Cara, isso me eleva ou me distrai? Aí você pensa, pô, isso me eleva. Pô, legal, cara, vou continuar. Isso me distrai. Pô, não rola. Uma coisa é a seguinte, esse livro aqui do São Basílio, vou mostrar ele de novo, ele fala sobre a utilidade da literatura pagã. Isso aqui no século IV, né? Hoje em dia a gente pode ler tudo e qualquer coisa, certo?
Mas isso aqui não se aplica somente à leitura, se aplica a tudo na nossa vida, entendeu? Então, o Basílio, ele trata isso somente com a literatura, mas a gente pode abranger tudo aquilo que a gente pode consumir. Eu vou entrar aqui, eu acho que eu vou entrar num ponto um pouco mais polêmico da coisa, é que nem sempre aquilo que tem um rótulo de bom é bom, sabe? Rotularmente. Então, uma música que pode ter um ritmo legal, às vezes, só fala de traição, fala de, sei lá, de sofrência, essas coisas todas, sabe? Uma música pode ter uma batida legal, mas também ela só fala o quê? Fala coisa baixa, que não vai te agregar em nada, entendeu? É isso. Uma outra coisa pode ter um título de, sei lá, ou alguma coisa boa, e a mensagem que ela tá passando não agrega nada, não tem nada a ver com essa coisa boa que ela disse. Mas, enfim, então é somente uma questão de filtro, sabe? Filtrar aquilo que você consome, principalmente no âmbito artístico, principalmente no âmbito de arte, beleza? Então, literatura, filme, série, enfim, todas essas coisas assim. Ponto 2. Você vai escolher a imagem nobre para contemplar. E que imagem nobre seria essa? Pode ser uma frase que te inspira, uma pessoa que você admira, né? Ou até uma cena da natureza. Cara, às vezes eu paro assim e leio as Confissões do Santo Agostinho, sabe? E não é por questão de inspirar. Na verdade, é um cara que me inspira muito mesmo. Não é à toa que eu estudo o Santo Agostinho já há alguns anos. E assim, a vida dele, as coisas dele que ele escreve já me faz refletir bastante, né? Depois eu estudei sobre alma em Santo Agostinho, mas em outro vídeo eu falo sobre isso um pouco mais, porque a nossa alma ela precisa ser alimentada de coisas eternas também, tá? Já vou abrir um ponto aqui inicial para uma outra conversa. E assim, frases das confissões. Teve dias que eu estava muito mal, né, me sentindo um pouco distante de Deus, e eu abri as confissões ali e comecei a ler e vi a necessidade do Agostinho em relação a Deus, em relação à sua alma, buscando o divino, sabe? Buscando a santidade de Deus. E eu preciso disso também, todos os dias da minha vida. E acredito que você também necessite disso. Então, existem frases que nos inspiram, muitas vezes são frases da Clarice Lispector, ou às vezes frases do C.S. Lewis. Eu gosto muito de frases do Chesterton também, né? Vez ou outra eu vou procurando o Chesterton ali, um ou outro livro. Eu já mostrei o Ortodoxia aqui, né? Que está aqui logo atrás. Esse aqui, muito bom, esse livrinho. Já li 9 vezes ele. Cara, me acho demais por ter lido esse livro 9 vezes. Enfim, mais 9 vezes tentando entender o livro todo, né? Porque eu entendi desde a primeira. O livro é um pouquinho complicado, mas é muito bom. Então, uma cena da natureza, às vezes, tem um parque aqui próximo de casa, que tem dias que eu vou lá e fico só contemplando a natureza, sabe? Vou lá porque é bom, é legal e tal, um monte de gente, a felicidade brota ali também. A felicidade corre aquele parque. E é bonito você ver a criação de Deus sendo valorizada, né? Você vê Deus em cada parte da criação, assim, entendeu? Outra coisa, a gente precisa fixar, eu viajei um pouquinho, né? Desculpa. Porque a gente precisa fixar o nosso pensamento nessas coisas, sabe? Deixar esse tipo de coisa nos moldar por dentro, nos integrar também. E uma outra coisa, o terceiro ponto é o seguinte, a gente trocar urgência por presença. Cara, eu aprendi isso no livro A Vida Intelectual, do Sete Anges, que ele fala sobre... Ó, o toque agora de beber água apareceu aí na tela, e apareceu, vai ser uma notificação.
O Sete Reis fala da urgência, né, e da presença. A gente não pode viver na urgência, correndo o tempo todo. A gente precisa escolher uma coisa para a gente fazer com profundidade. E aí lembra do livro do vídeo sobre a única coisa que eu falei? Vai ficar aqui no card aqui agora e também. Ó. O livro A Única Coisa fala também sobre a gente escolher e hierarquizar as coisas, na verdade, né? Hierarquizar no sentido de valor, né? De importância, na verdade. Então, aquilo que é importante primeiro que vai facilitar todas as outras coisas serem feitas. É a mesma coisa aqui, a gente escolhe fazer uma coisa com profundidade, tá? E as outras coisas vão melhorando. A gente pode ler, a gente pode escrever, a gente pode ouvir alguém, que muitas vezes tem pessoas que estão precisando ouvir, ou serem ouvidas, melhor dizendo, mas só que o que? Tem uma diferença, é com a alma. Às vezes a gente está ali só de corpo presente, sabe? Como missa no do sétimo dia. Na verdade, nem missa do sétimo dia está corpo presente, né? Porque o corpo já está enterrado. Mas às vezes a gente só está ali só presente corporeamente, mas a nossa alma não está lá. Então a gente precisa fazer tudo isso com a alma, com entrega e principalmente com intenção. E isso tudo faz parte do quê? Porque falta foco. E quando falta foco na nossa cabeça, na nossa mente, na nossa vida, tudo se espalha, sabe? É como se tivesse uma estátua de Lego, um boneco feito de Lego e aí quebrando todas as peças assim, as peças se espalham. Então você vai atrás de uma de outra peça para poder montar novamente aquele formato, sabe? E aí o que acontece? A gente perde o foco e às vezes a gente esquece como era o formato daquela imagem que estava ali, feita de Lego. E isso acontece porque a gente não está atento a nada que está ao nosso redor, a gente não está atento com a nossa alma naquilo que a gente coloca, o que a gente está fazendo, a gente não tem intenção, a gente não tem entrega, entendeu? E isso aí leva ao quê? A gente perder totalmente o foco e a gente fica correndo para um lado, a gente fica correndo para o outro, a gente fica, começa, eu vou fazer isso aqui, depois para, não termina. Aí eu vou fazer outra coisa. Depois para, não termina e vai fazendo uma outra coisa sem terminar nenhuma atividade. E por isso que eu estou falando isso, porque eu posso te ajudar. Eu criei um método chamado Foco Leve, sabe? E o Foco Leve vai te ajudar a ter foco com leveza. Olha só, né? Não é aquela questão de tem a produtividade o tempo todo, isso e aquilo, mas te ajudar a ter intenção nas coisas, ter profundidade nas coisas, colocar a sua alma nas suas atividades, não viver com urgência, mas com presença naquilo que você está fazendo. Beleza? Então, tem a descrição aqui, o link do meu WhatsApp, fala comigo lá, que aí a gente conversa e a gente pode se ajudar. Beleza? Então, voltando ao vídeo, essa questão de elevar o pensamento não é sobre você ser melhor, sabe? Não é só parecer melhor, parecer superior às pessoas de jeito nenhum, porque ninguém aqui é superior a ninguém, cara. Na verdade é isso aí mesmo, mas é sobre viver melhor, sobre viver melhor, não é sobreviver não, porque sobreviver é uma quase morte, sabe? Mas tá perto daquilo que você nasceu para ser. Às vezes a gente tem muita vontade quando é mais jovem de ser, a pessoa pergunta o que você quer ser quando você crescer. Aí muita gente diz uma ou outra coisa, né? Já quis ser muita coisa quando eu fosse crescer. Mas, sabe, às vezes a gente se perde no meio do caminho e algumas circunstâncias também externas nos impelem daquilo que a gente gostaria de ser. Só que uma coisa que é fato, a gente pode ser aquilo que a gente nasceu para ser, sabe? E eu não digo isso no sentido profissional da coisa, mas uma boa pessoa. A gente pode agregar mais valor à nossa vida e agregando valor à nossa vida, a gente agrega valor na vida das outras pessoas também. A gente pode se alimentar melhor e alimentando melhor, a gente pode ajudar as outras pessoas a se alimentarem também. Porque a gente somente entrega aquilo que a gente tem, entendeu? Não tem como eu te entregar
suco de laranja se eu só tenho um suco de manga? Eu não posso te entregar, sei lá, um bolo de chocolate se eu só tenho um biscoito creme crack. De jeito nenhum. Então, meu amigo, minha amiga, o lance todo é que a vida é curta demais para ser pequena, tá ligado? Eu não tô dizendo aqui que você vai ser o milionário, aquela coisa toda, vai ter uma Porsche, uma BMW. Não, isso aí é conversa para outro tipo de gente. Que, enfim, mas é você não viver na pequenez da sua existência. Você foi feito muito mais para ser um mero repetidor de padrões, tá ligado? É isso. Então, eu quero que você faça o seguinte: você suba de nível, eleve o nível, eleve o seu padrão. Você silencia os ruídos, sabe? Que tem muitos ruídos na nossa cabeça, muitos ruídos externos também. E você começa a viver no plano mais alto. E como é que você vai viver no plano mais alto? Você vai escrever tudo aquilo que você quer, tudo que você consegue fazer, seus planos, sabe? Anotar tudinho ali, ó, no caderno, numa agenda. E uma coisa que eu aprendi é fazer o necrológio, sabe? Fazer o necrológio. Se você não sabe o que é necrológio, eu vou deixar um link aqui do site para que você possa entender o que é o necrológio. Eu aprendi o necrológio com o Olavo de Carvalho. E aí isso me ajudou bastante. Então o necrológio ajuda também. Eu vou deixar um link aqui para que você possa clicar no link e entender mais o que é o necrológio e aprender a criar o seu próprio necrológio, tá? Então, se você fizer isso, você vai ver o quanto de melhoria você vai ter na sua vida. E só para finalizar aqui, só falar o que é o necrológio. O necrológio é basicamente um discurso que você gostaria de que alguém, um terceiro, fosse ler no dia do seu funeral. É só isso. Nada demais. Beleza? Então, meu querido, minha querida, olha só. Observe o que você tem consumido, observe aquilo que você está vivendo e entenda que você pode viver num plano mais elevado, sabe? E antes que essa vida passe por você. Eu vou deixar a recomendação aqui, ó, desse livro. Eu vou abrir o Kindle aqui de novo aqui porque apagou. A Arte de Pensar, do Ernest Edmé. Ele é muito bom, esse livro é excelente. E também, se você tem dúvida, será que eu devo ler literatura que não seja cristã ou algo assim? São Basílio te responde nesse livro. E aí você pode adquirir nos links da Amazon que está aqui também na descrição. E aí você ajuda o canal, tá bom? Então, se inscreve, compartilha, toca no sininho aí, comenta também se tu quiser. Outra coisa, tem meu número aqui do WhatsApp, tá? Pode chamar lá que a gente troca uma ideia se você quiser conhecer sobre o foco leve. E mais o que? Tem o meu site também. Dá uma olhada lá e, cara, ótimo dia, ótima semana para vocês e agradeço porque vocês estiveram aqui presente conversando comigo. E tá vendo? É uma conversa boa, uma conversa simples, uma conversa que agrega. Então, cara, é sério mesmo. Observa com quem tu tá conversando, observa aquilo que tu tem consumido, porque muitas vezes aquilo que a gente consome, consome a gente. E isso não é bom, tá? Então, um abraço, Deus abençoe vocês e até mais. Tchau.